Os caríssimos, quem vos fala é professor Marcão, com mais uma jornada de Marcão na História, dando continuidade às grandes navegações. Hoje nós vamos continuar falando sobre a expansão marítima lá na Idade Moderna, do século XV, né, quando inicia o processo das navegações, e a Idade Moderna que vai até o século XVIII. Olha só, nós temos, na verdade, a expansão marítima portuguesa. Comentei com vocês na postagem anterior que o primeiro Estado moderno foi Portugal, em 1139. E eles estavam todos, tanto governo, quanto burguesia, quanto empresários, até a igreja, todos voltados para a expansão marítima oceânica. Os turcos tinham tomado Constantinopla, dificultaram o comércio pelo Mediterrâneo e eles vão se lançar no oceano. Só que o oceano para eles era algo desconhecido. Não conheciam o continente americano, não conheciam até onde a África ia, eles só conheciam até o norte da África. E o Oriente muito menos. O Oceano Atlântico eles conheciam porque toda a costa oeste portuguesa era banhada pelo Atlântico, mas o resto era só na expedição exploradora, para conhecer. 1488, Bartolomeu Dias partiu de Lisboa em direção à costa da África. O projeto português é contornar a costa da África, indo até o extremo sul, na ponta da África, Cabo Sul-Africano, que ele chamou de Cabo das Tormentas, porque houve certas tempestades e naufrágios na região. Ele volta, mostra a cartografia ao rei, os mapas, e o rei Dom João II passa a chamar de Cabo da Boa Esperança, que era a esperança de chegar ao Oriente, contornar a África e chegar ao Oriente. 1498, 10 anos depois, Vasco da Gama partiu novamente de Portugal, vai seguindo o caminho de Bartolomeu Dias, chega ao Cabo Sul-Africano, atravessa o Cabo das Tormentas e sai do Oceano Atlântico para o Oceano Índico e consegue chegar a Calicut, nas Índias. Índias, naquela época, eles chamavam de Índias, era sinônimo de Oriente. Ele consegue chegar ao seu objetivo. Ficou 2 anos na Índia, volta para Portugal com todo o mapeamento, já no ano de 1500. O lucro da expedição, carregado de especiarias, foi de 6.000%. O rei ficou empolgadíssimo e preparou a maior expedição de todas, de Pedro Álvares Cabral, 1500. Cabral sai de Portugal, seguindo a cartografia deixada por Vasco da Gama. Só que em um determinado momento ele muda de rota, chega até o Brasil, atravessa o Atlântico e depois volta para a rota em direção às especiarias e artigos de luxo. Agora nós temos que resolver esse enigma. O que Cabral fez? Por que ele não seguiu a rota? Aí a rota de Vasco da Gama. Aí vem aquela historinha do acaso. Queridos, acaso não existiu. Ele sabia exatamente o que estava fazendo. A descoberta do Brasil foi intencional, que eu vou agora provar para vocês. A intencionalidade da descoberta do Brasil. Bom, primeira prova. Tratado de Tordesilhas, assinado em 1494. Esse tratado estabelecia uma linha imaginária a 370 léguas a oeste das ilhas de Cabo Verde. As terras a leste pertenceriam a Portugal e a oeste à Espanha. Esse tratado passa essa linha imaginária por Belém do Pará até a Laguna, dá exatamente no litoral do Brasil. Isso em 1494. Bom, as ilhas de Cabo Verde continuam lá. O que Cabral fez? Ele foi até as ilhas de Cabo Verde, navegou 370 léguas a oeste, que já estava determinado no tratado 6 anos antes, chega no litoral do Brasil, legaliza a descoberta e volta para a rota do Vasco da Gama para as Índias. Na verdade, se ele tivesse perdido, foi o acaso, tempestades e tal, ele voltaria para Portugal. Ele não continuaria a viagem pela África até chegar a Calicut, nas Índias. Então, essa é a primeira prova, e é uma prova documental, 1494. E não é um ano antes. São 6 anos. Perceberam? Bom, segunda prova. A carta de Pero Vaz de Caminha, o escrivão da expedição. Ele não mostra surpresa nenhuma com a descoberta.
E, inclusive, pede para o rei arrumar emprego para o sobrinho dele. Quando eles faziam uma descoberta, era fogos de artifício. Não teve surpresa nenhuma. Falou calmamente. Não relatou nada demais. Quer dizer, já esperavam isso. E outra coisa, a escola de Sagres. As tecnologias, a bússola, astrolábio, balestilha, a caravela, eles não iriam errar um oceano. E ele, na verdade, veio de forma proposital. Com a missão cumprida. Meu filho, é o negócio seguinte. Você sai de Portugal, navega 360 léguas a oeste de Cabo Verde, chega no Brasil, legaliza a descoberta e volta para a tua rota seguindo o caminho de Vasco da Gama para o Oriente. Porque o que dava dinheiro naquela época era, na verdade, as especiarias. Lembrando a vocês que eu estou em 1494 e o Colombo, a serviço da Espanha, tinha chegado na América Central em 1492. Então, 2 anos antes do Tratado de Tordesilhas. E essa questão aí foi resolvida quase com conflito armado. Então, ficou bem claro, Cabral foi apenas legalizar a descoberta. A descoberta do Brasil foi intencional. O acaso não existe. Quem aprendeu assim, aprendeu errado. Sinto muito em lhe dizer. Quem vos fala, garante. São provas incontestáveis. Bom, vamos falar agora da expansão espanhola. Cristóvão Colombo, o genovês. Ele não era espanhol. Cristóvão Colombo, ele tinha certeza que a Terra é redonda. E ele pensava o seguinte: se eu conseguir navegar para o oeste, ocidente, eu dou a volta à Terra e chego no leste, oriente. Teoria perfeita. Só tinha um probleminha. No meio tem um continente americano, que ele não sabia. Qual era o objetivo de Colombo? Era chegar ao Oriente para buscar especiarias a serviço da Espanha. Os reis Fernando e Isabel, espanhóis, patrocinaram Cristóvão Colombo. E ele, então, segue em sua missão e consegue chegar na América Central, que ele vai chamar lá de São Salvador, que hoje nós conhecemos como Bahamas. Ele chega na região, acha que é as Índias e chamou os habitantes de índios. O Cristóvão Colombo, até o final da vida, ele teve 4 vezes no continente americano, ele acreditava que era, na verdade, as Índias. Só que tinha um probleminha. Não tinha especiarias. E agora, como é que faz? Chamando os habitantes de índios, como eu já comentei, né, os indígenas, que não tinham, estavam vivendo no Neolítico. Eles não tinham, na verdade, muitos não tinham condições nenhuma de produzir o que era produzido no Oriente. Tá? O que chama a atenção também é que a descoberta dele fez com que o nome do novo continente não fosse Colômbia, se tornou América. Por quê? Porque Américo Vespúcio, navegador, é que descobriu que se tratava de um novo continente. E os cartógrafos começaram a homenageá-lo. E quando faziam os mapas, colocavam o nome de América. E ficou América. Apenas um país hoje chamado Colômbia. Então, Colombo chegou na América em 1492, achando que chegou nas Índias. E Américo Vespúcio foi o carinha que descobriu que, na verdade, não eram as Índias, era um novo continente. A partir desse momento, nós entramos já numa nova história, que é justamente o impacto da chegada do europeu no continente americano. Mas isso é uma outra história para um outro momento. Marcão na história, forte abraço, nos encontramos numa próxima postagem. Fui!